A receita que eu vou fazer dá para 3 baguetes, ok? Então se quiseres fazer apenas uma baguete, utiliza 1/3 destas quantidades. Primeiro vamos fazer a esponja, que é o que vai permitir a massa fermentar de uma forma também um pouco mais rápida e ficar um pouco mais fofinha. Para isso vamos precisar de colocar 90 gramas de farinha de trigo do tipo 65, que é a farinha própria para fazer pão. E já sabes, se quiseres quantidades apenas para uma baguete, coloca apenas 30 gramas. Mas eu vou deixar as quantidades direitinhas em baixo, tanto para 3 baguetes como para uma baguete. Vamos acrescentar também para 3 baguetes 12 gramas de fermento de padeiro. Eu estou a utilizar o fermento de padeiro seco. Podes usar também o fermento de padeiro fresco e nesse caso vais multiplicar a quantidade por 2. Vais usar 24 gramas do fresco. Para além disto, vamos precisar de acrescentar água e vou colocar então 90 gramas de água à temperatura ambiente. Agora é só mexer tudo muito bem, sem deixar nenhuma farinha ou fermento secos. Tem que ficar tudo muito bem misturadinho. 2 horas depois. Depois de tudo bem misturado, vamos deixar repousar tapado com um pano durante cerca de 30 minutos a 1 hora. Vais verificando quando a massa estiver maior, com cerca do dobro ou o triplo do tamanho, está no ponto para ser usada para fazer então a massa das nossas baguetes. Mais tarde. Meia hora depois e já temos aqui a nossa esponja crescida. Vamos acrescentar agora o resto dos ingredientes para podermos começar a fazer a massa das nossas baguetes. E para fazer 3 baguetes vamos precisar de acrescentar mais 900 gramas de farinha. Vamos acrescentar agora 18 gramas de sal grosso e 525 gramas de água, também à temperatura ambiente. Vamos misturar tudo muito bem, porque ainda falta acrescentar mais um ingrediente a esta massa. Tentem envolver o melhor possível, ok? Esta massa vai ter que ser sovada ainda, mas tentem misturar o máximo possível a farinha para que não fique assim seco no fundo. Também se ficar um pouquinho não tem mal, isto vai ser para amassar. Vou pegar na minha espátula para ajudar a limpar aqui a colher. Próximo e último ingrediente, 42 gramas de manteiga ou margarina. Tenham cuidado com a manteiga com sal, uma vez que já acrescentaram sal na massa, poderá o pão ficar muito salgado. Eu costumo usar margarina, fica no ponto, fica delicioso e não fica salgado. 42 gramas de margarina. Vamos tentar colocar a margarina dentro da massa, se bem que ela ao sovar vai sair um pouco até ficar bem envolvida, mas vamos colocá-la bem dentro da massa. Vamos colocar então a massa na bancada sem farinha. Não é preciso acrescentar qualquer farinha, senão as baguetes vão ficar muito pesadas e não vão ter a consistência que nós queremos. Não se preocupem se tiver ainda um pouco de farinha seca no fundo. O importante é colocarem tudo, porque agora vamos amassar. Vamos estar aqui cerca de 8 a 10 minutos. Vocês vão controlando. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende da vossa prática, do vosso jeito. Quando vocês virem como é que a minha massa vai ficar, a vossa tem que ficar mais ou menos igual, tá? Vamos lá, vou pôr aqui o contador. 8 minutos. Bora lá amassar. Ao início é normal ela colar muito, mas depois vocês vão ver que ela começa a ficar mais lisa e a colar menos. Juntem sempre estes pedacinhos para eles começarem a ficar incorporados na massa. Estão a ver aqui a manteiga ou a margarina?
é normal isto começar a rebentar e ela começar a soltar. Mas aos pouquinhos ela vai ficando dentro da massa, ok? Sem pressa, levem o vosso tempo para ela começar aos poucos a derreter e a ficar incorporada. Vão rodando. Se tiverem outra técnica para amassar, utilizem outra técnica. Esta é aquela que eu mais estou habituada a usar. Mas desde que amassem, que sovem a massa, está tudo bem. Eu gosto de empurrar e puxar, empurrar e puxar. Depois dou uma voltinha, volto a empurrar e a puxar. Façam isto durante os 8 minutos e já vamos ver como é que a massa vai ficar. Como podem ver, não é preciso acrescentar farinha, nem devem acrescentar farinha. Um pouquinho de paciência e a massa começa a ficar como nós queremos. 2000 anos depois. Estamos quase a terminar. Massa muito fofinha já, bastante lisinha, como podem ver. Prontinho. Vamos deixar aqui a nossa bola durante 3 minutinhos para repousar. Enquanto isso, podem ir limpando um pouco a mão, que nem fica assim tão suja quanto isso, só um pouquinho, é normal. Depois vamos formar a nossa bola e deixar a massa descansar para crescer. Já volto. Já passaram 3 minutinhos, o que é que vamos fazer agora? Pegar num pouquinho de farinha, polvilhar por cima. Polvilhar, eu não sei se é assim que se diz, mas eu digo sempre assim. Vamos agora juntar aqui a nossa bola, descolá-la. É fácil de descolar, tá? Vamos só certificar-nos que ela não vai colar e vamos virar ao contrário. Viramos. Amassamos ligeiramente, pode ser com a ponta dos dedos, mas eu, como tenho unhas mais compridas, não vou fazê-lo. Então eu uso estas partes aqui dos dedos, ok? Então amassamos um pouquinho para ela espalhar, para ser mais fácil fazer aquilo que vamos fazer agora, que é formar uma bola para dar pressão à massa, para ela poder crescer de uma forma melhor. Fazemos agora, vamos trazendo para aqui, para a ponta, rodamos, trazemos mais um pedacinho para aqui e vamos fazer isto até formar uma bola maior um pouquinho. Ok, roda, gira a massa, dá pressão, gira por baixo e puxa, gira e puxa, gira e puxa. A parte de cima está a ficar mais lisinha. Não façam isto demasiadas vezes para a massa não rasgar. Massa bem apertadinha, vamos polvilhar só mais um pouquinho. E agora vamos transferir a massa para a bacia, onde fizemos a primeira mistura, e vamos deixar lá a crescer. A massa já está na bacia, vamos só deitar assim um pouquinho de farinha por cima, cobrir a massa e agora deixamos aqui cerca de 1 hora, mais ou menos, para ela crescer. Há alturas em que ela cresce mais rápido e meia hora é suficiente. Eu, por norma, principalmente no tempo mais fresco, gosto de a deixar 1 horinha. O pão fica mais fofinho. Já passou 1 hora e tenho aqui a massa das baguetes já crescidinha. Como podem ver, cresceu bastante. Está fofinha. Vamos agora retirar a massa da bacia. Vamos partir em pedaços para deixar mais uns minutinhos e depois criar as nossas baguetes. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha para a massa não colar na nossa bancada. Colocamos também alguma farinha na bancada para a massa não colar. Vamos descolar a massa e virar aqui nesta zona enfarinhada. Vamos
apertar ligeiramente só para ser mais fácil cortar, ok? Certificando sempre que ela não está colada em baixo. E vamos partir a nossa massa em 9 pedaços. Porquê? Porque são 3 baguetes e eu vou utilizar 3 pedacinhos para cada baguete. Eu pesei a massa total para saber mais ou menos quanto é que dá cada pedacinho, só para as baguetes ficarem iguais. Mas se vocês não quiserem ter esse trabalho, dividam em 9 pedaços mais ou menos iguais e está excelente. Eu é que tenho a mania das coisas direitas e então gosto de partir os pedaços com o mesmo peso. Não é preciso. Depois de termos a massa toda separada, vamos pegar nas porções que separamos e vamos fazer bolas. É só pegar nas pontas e puxar para o centro. Pontas centro até formar uma bola. Puxa, quando começar a ficar com tensão, vira ao contrário e com a ajuda das 2 mãos, sem fazer pressão para baixo, basicamente é quase só rodar assim em volta, ok? Fazer uma bolinha, assim, e deixar de lado a repousar. Vamos deixar aproximadamente 15 minutinhos e depois formamos as nossas baguetes. Sempre sem farinha, onde fizerem as bolas, caso contrário a massa não vai ficar com o efeito que nós queremos que fique. Enquanto estamos a fazer estas bolinhas, os 15 minutos já estão a contar para as primeiras que já foram feitas. Não precisam de esperar 15 minutos só no final de fazerem as bolinhas todas. Bolinhas feitas, vamos colocar só um pouquinho de farinha por cima, porque agora vamos precisar de as cobrir e assim a massa não cola no pano. Faltam mais ou menos 12 minutinhos. Entretanto eu vou forrar um tabuleiro de ir ao forno com papel vegetal e porque ele vem enrolado e não fica sempre direito, tenho uma técnica para o manter esticado, entre aspas, mas que não vos chateia que esteja sempre a enrolar. Como é que é? Vocês amassam e quando o esticarem ele já não enrola. Tabuleiro forrado, vamos lá preparar as nossas baguetes. Também sem farinha, pegamos numa bolinha de cada vez e vamos amassar ligeiramente. Vamos começar a rodar a massa e agora vamos esticá-la, rodar e esticar, sem farinha, senão não é possível fazer isto, que ela não adere à bancada e não conseguem esticá-la. Estiquem o máximo que conseguirem, sem muita pressão, só uma ligeira pressão, nada de mais. Quando estiver como quiserem, deixem de lado e peguem noutra bolinha. Não sei se existe uma forma melhor de fazer isto. Esta é a forma como eu faço. Se souberem alguma forma melhor de fazer isto, deixem aí nos comentários que eu agradeço imenso. Para uma baguete, mais uma bolinha e quando tivermos as 3 bolinhas esticadas, vamos formar a nossa primeira baguete, a nossa trança. Vamos colocar aqui os rolinhos uns ao lado dos outros e vamos começar a fazer a nossa trança, sem muitos segredos. Não é preciso ficar perfeito. Chegam ao fim, juntam assim as pontinhas e vamos agora terminar aqui da parte de cima. E juntam também aqui as pontinhas. Agora, com cuidado, pegam na baguete e colocam no tabuleiro. Assim. Agora é fazer exatamente o mesmo para as restantes bolinhas.
Estão aqui já as 3 baguetes no tabuleiro, prontinhas para descansar mais uma horinha. Para isso vamos cobri-las e esperar uma horinha para depois poderem ir ao forno.